Agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, orar pela vida da menina, tudo aquilo que ela já tem preparado diante do nosso Deus, a mensagem que será ministrada aos nossos corações. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Jesus, porque os amados irmãos também tiveram a oportunidade, meu Deus, de trazer diante do Senhor as finanças, Pai. Senhor Jesus, o Senhor tem nos entregado tanto, Pai, ao qual nós não merecemos. Por isso, meu Deus, nós estamos pedindo, meu Deus, para que o Senhor possa continuar derramando a Tua graça sobre tudo aquilo que nós possuímos, meu Deus. Porque assim, se nós possuímos, é porque o Senhor tem provido as nossas necessidades, Pai. Senhor Jesus, nos dê sabedoria para que nós possamos gerir, Senhor, com excelência, os recursos que estão sobre o nosso domínio, Pai. Por isso, meu Deus, nós queremos cada vez mais colocar, Senhor Jesus, todo esse dinheiro, Pai, todos esses recursos que serão levantados, meu Deus, para que com sabedoria diante do Senhor nós possamos administrar da melhor forma possível, Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, pela vida da Mel, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela pessoa que ela é, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, realmente pelo coração de serva que ela tem diante do Senhor, Pai. E mais uma vez, meu Deus, nós queremos pedir para que o Senhor possa continuar a usar, Senhor, ela poderosamente para abençoar cada vez mais o Teu reino, Pai, como assim o Senhor já tem feito, Pai. Prepara, meu Deus, também os nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, receber a mensagem do Senhor, Pai, e que nós possamos sair daqui desse espaço cada vez mais constrangidos, meu Deus, daquilo que nós somos, Pai, e que nós possamos ter cada vez mais uma transformação diante do Senhor, Pai. Por isso nós Te adoramos, meu Deus. Por isso, meu Deus, nós queremos entregar, Senhor Jesus, as nossas vidas diante do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amados irmãos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. É um prazer novamente estar aqui com essa responsabilidade de trazer a mensagem, retornar a casa pela segunda vez. Que Deus nos ajude. Quero agradecer ao pastor Wagner pelo convite, ao pastor André pelo apoio. Minha mãe também está aqui hoje, olha lá para trás, gente. Faz assim, mãe, por favor. Minha mãe sempre me apoia, é o primeiro exemplo de mulher. Minha mãe, Marli, o nome dela. E agradecer aos irmãos pela paciência de me escutar, de estar aqui à frente. Certamente existem outras pessoas mais habilitadas, estudadas do que eu, mas eu prometi que esse ano de 2023, todo convite dentro da palavra de Deus que fosse feito a mim, eu iria aceitar. Então, em cumprimento à palavra do Senhor. Nós hoje vamos falar sobre a história de uma mulher, mas eu não quero que só as mulheres deem ouvido e entendam toda a igreja. Nós estamos começando o mês de março, todo domingo de manhã vai ter uma mulher aqui à frente. Privilégio eu começar. Nós vamos basear numa história de uma mulher, mas o pano de fundo eu quero que a igreja toda entenda e que nós, como servos do Senhor, possamos aprender. Vamos abrir a Bíblia, então, lá em João, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao versículo 28. Quando o pastor Wagner me fez o convite, eu fiquei orando, pedindo orientação ao Senhor, conversando também com minha mãe, o pastor Andrei. E aí eu senti assim, por que não pegar o tema anual da igreja, que é qual mesmo? E incluir com esse mês de março, que é os meses das mulheres. Então nós vamos conhecer Deus mais de perto através da mulher de Samaria. Amém? Vamos ler? Do verso 1 ao 28. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos.
deixou a Judéia, Jesus, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, o destino de Jesus era a Galileia. E era-lhe necessário para quem? Para Jesus, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana a Jesus: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu irias me dar de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como é que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e também o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Senhor, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, tu não tens marido, porque 5 maridos já teve, e esse que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Jesus disse: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Último verso. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Só até aí por enquanto. Permaneçam, por favor, irmãos, com a palavra do Senhor aberta. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por estar aqui com a palavra do Senhor aberta à nossa frente para meditarmos. Use as nossas vidas, abre os nossos corações e mentes para que a Tua palavra possa falar conosco, Pai. E que saiamos aqui dessa manhã transformados. Assim como a vida daquela mulher foi transformada, que a nossa também, dia após dia, semana por semana, ano por ano, seja transformada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Lemos bastante coisa. Mas o pano de fundo é um diálogo entre Jesus e quem? A mulher samaritana. Quem inicia o diálogo é Jesus. Ele precisou passar por Samaria. Ele estava lá na Judéia, Samaria no meio, e ele ia para a Galileia. E essa mulher era samaritana. Logo aqui que nós começamos a ler, nós já percebemos umas 2 coisas. A primeira, quebra de protocolo. Primeiro que naquela época a mulher não conversava com um homem assim, em público, né? Ainda mais um rabino.
Essa foi a primeira quebra de protocolo. E a segunda é que judeus e samaritanos não se davam bem. Por exemplo, se um judeu tivesse que ir para a Galileia, ele evitava passar por Samaria, porque Samaria era no meio, assim, Judeia, Samaria e Galileia. Eles tinham que contornar ou passar lá pelo Rio Jordão, mas eles não passariam de jeito nenhum por Samaria. Questões deles lá. Isso nos mostra um segundo ponto, que Jesus não faz acepções de pessoas. E era necessário para Jesus passar por lá. A mulher nem imaginava. Provavelmente a mulher todos os dias ia lá para o cântaro dela pegar água, e para ela seria um dia comum, como sempre. Mas ela não esperava que quem estivesse lá, Jesus, que transformaria a sua vida. E não é à toa que até hoje nós falamos sobre essa mulher. Mulher samaritana, porque é de Samaria. Tá bom? Dito isso, esses capítulos, esses versos que nós lemos, traz muitos subtemas, muitos mesmo, irmãos. É um versículo particularmente que eu amo muito, que fala sobre adoração. Mas hoje eu listei à luz da palavra, não do que eu quis, 3 conhecimentos, ensinamentos, reflexões que a gente pode tirar desses versos que nós lemos. O primeiro, a primeira informação que a gente pode aprender com esse diálogo é que Jesus é a fonte de vida eterna. A água, para quem não sabe, já beberam água hoje, irmãos? É importante beber. Nosso corpo, a composição corporal do nosso corpo, mais de 70% é composta por água. A água é vida, nós precisamos dela para viver, isso é sem dúvida. Aquela mulher foi até o poço de Jacó pegar água porque ela estava com sede, provavelmente. Só que lá ela não sabia que lá tinha 2 tipos de poço e 2 águas. Ela foi atrás de uma água física para saciar a sua sede física, talvez biológica. Uma água que provavelmente todos os dias ela tinha que ir lá buscar, assim como nós, todos os dias bebemos água. Mas ela não sabia que lá estava a fonte de vida e de vida eterna. Uma água que ela beberia e que, se ela realmente conhecesse aquela água e bebesse com entendimento, ela nunca mais teria sede. Porque não basta apenas conhecer. Ela poderia conversar com Jesus, pegar o cântaro dela e voltar com água cheia e no outro dia continuar a mesma coisa. Mas ela conheceu e entendeu e ela mudou rapidamente a conduta dela. E é isso que acontece quando nós conhecemos a Jesus. Não é assim quando a gente conhece alguém, na escola, na faculdade, a gente conhece a pessoa e provavelmente muito do jeito, das ações que a gente tem, ao conhecer aquela pessoa, a gente também passa aqui. E aí ela foi buscar água para saciar a sua sede física. A gente entende, lendo várias vezes, estudando, que se assemelha muito conosco. Muitas vezes a gente sai de casa para vir à casa do Senhor, buscar algo, e que aquilo não é o foco principal. Por exemplo, aquela mulher, com certeza, tinha uma carência na área afetiva, né? Porque ela tinha uma vida imoral. Ela tinha quantos maridos já? 5. E ela ia continuar nesse 5, provavelmente. Provavelmente ela tinha uma carência enorme ali na área afetiva. Nós, seres humanos, desde quando estamos no ventre da barriga da nossa mamãe, nós buscamos pelo prazer. Nós somos movidos pelo prazer, satisfação. A gente quer estar bem. Ninguém gosta de sentir dor, nenhum incômodo, não é verdade? Então, um bebezinho lá, recém-nascido, até 1 mês, tudo que ele quer, até 1 mês não, até mais, ele vai chorar. Tá com dor? Chora. Quer comer? Chora. Quer passear? Chora. Tudo vai chorar. E quando ele consegue aquilo que ele quer, ele se satisfaz, e o prazer vem, ele sossega. E vai continuar. A gente vai para a primeira infância, segunda infância, adolescência, cresce, adulto, e aí as nossas satisfações começam a ir para outros lugares. Por exemplo, construir uma família. A gente faz o quê? Conta bancária. A gente quer trabalhar bastante para ter bastante dinheiro. A gente busca o corpo dos sonhos, número de seguidores no Instagram. A gente quer sempre ter algo para nos satisfazer. Essas coisas que eu mencionei são erradas? De forma nenhuma.
Mas nós temos que entender que a nossa verdadeira satisfação deve estar plena no Senhor Jesus. Porque essas coisas são perecíveis. Essas coisas que eu falei são esgotáveis, elas acabam. Nós, se dizemos que conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é. Ele é o quê? Pão da vida, luz do mundo, nosso Salvador. Ele é tudo que nós precisamos. Se conhecemos a Cristo de verdade, nós sabemos o que Ele é e o que Ele pode nos oferecer. Sendo assim, não há outro lugar para que a gente busque a nossa satisfação ou prazer, senão no Senhor. Ele é tudo aquilo que Ele oferece. E se nós conhecemos de verdade, nós temos ciência de que não precisamos buscar refúgio e saciar as nossas carências em outras coisas, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Quero mostrar uma foto para os irmãos. Nem mostrei essa aqui, ó, que é sobre o que eu ia falar. Agora eu vou mostrar outra. Vê se os irmãos conhecem, eu já vi o rostinho dessa mulher. Tá parecendo você? Oi? O quê? É você. Ah, todo mundo tá enxergando? Peraí, deixa eu ir na frente. O nome dessa mulher, eu não sei pronunciar. Whitney Wilson. Tipo, muitos anos antes dela morrer. Boa. Por que eu trouxe? A mensagem não é dela. Nós estamos falando sobre a mulher samaritana. Eu trouxe ela aqui para a gente poder refletir. Porque eu falei do apego às coisas terrenas que muitas vezes a gente tem, né? E a gente acha que se tivermos tudo aquilo ali, a gente vai ser feliz, ok? E vai viver em vida brindando. Irmãos, essa senhora aqui morreu quando ela tinha 48 anos. Olha que triste, ela foi encontrada morta numa banheira de um hotel. E exames toxicológicos vão dizer que foram encontradas muitas drogas no seu organismo. Ou seja, que ela, se drogou e veio a óbito. Ah, Melina, mas você está falando que ela morreu porque não conhecia Jesus. Não, eu não conheci, não convivi com ela. Apesar de saber também que ela começou cantando como criança no gospel. Ela começou cantando no gospel. Igual eu, assim, vocês, muitos irmãos, coro infantil, momento musical, evangelismo lá no caminhão, tipo isso. E aí ela morreu aos 48 anos. Irmãos, essa senhora aqui, ela tinha uma das vozes mais imponentes. Eu particularmente gostava muito do timbre, dos melismas delas. Ela conseguia atingir cada tessitura vocal impressionante. Impressionante. Nossa, mas peraí, ela tinha tudo, irmãos, beleza? Acesso a lugares, viagens, fama, poder, multidões ovacionavam ela, ouviam as canções dela. Essa mulher tinha tudo. Por que ela resolveu findar a sua vida e tomar tanta droga assim? Provavelmente eu não a conheci. Provavelmente deveria sentir um vazio no seu coração, porque não seguia Jesus. Provavelmente fazia tudo isso, mas no seu quarto, quando ela fechava as portas, ela se entristecia e buscava algo para preencher o seu vazio. Mais uma vez eu repito, não há satisfação plena sem o Senhor Jesus. É errado buscar um emprego, família, não há nada disso. O problema é quando a prioridade muda e a gente passa só a ter saciedade nessas coisas. Porque beleza acaba, dinheiro pode acabar, o ladrão pode vir roubar, não é verdade? Mas Jesus tem vida eterna para nos oferecer. Nunca irá acabar. Ele tem que ser a nossa fonte inesgotável. Tem um hino do cantor cristão com o nome Cristo Satisfaz. Ele começa assim: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou
segunda parte. Ouçam. Do mundo as honras para mim perderam o seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Então esse é o segredo. Servir ao Senhor. Terei meu gozo principal, satisfação principal, o auge. Quando o quê? Ao vê-lo em glória triunfal. Mais uma vez comprovando de que as riquezas do mundo não são a nossa prioridade. Não vai ser aquilo que vai te preencher, meu querido irmão. É Jesus. Por isso que nós precisamos todos os dias nos encher da palavra do Senhor. E vamos para a água novamente. A fonte é Cristo. É que dele vai derivar tudo aquilo que nós precisamos. Assim como a água, se você não tomar água física, tu vai ficar desidratado, sua pele vai ficar feia e tantas outras coisas. E se é 70%, Jesus tem que ser 100% de nós. Amém? Amém? É 100% de Jesus aqui. E pelo fruto conhecereis a árvore. Olha, eu quero te dizer, se tiver algum visitante aqui, que não há outra fonte de satisfação plena e total. Só há uma fonte, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquela mulher saiu de casa para procurar água física, para saciar algo que provavelmente daqui a 2 horas ela ia ter sede novamente. Mas a palavra do Senhor diz que ela, se tomasse daquela água ali, ela nunca mais teria sede. E Deus cumpriu o que diz, Jesus cumpriu o que diz. Vamos abrir a Bíblia aí, para confirmar isso tudo, versículo 13 e 14. Vamos voltar lá, por favor. Capítulo 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só vir à igreja e ter o número de rol no membros faz eu ser, eu estar cheio de Deus? Não. Eu preciso me encher, sobretudo na semana, porque se eu venho domingo, e se eu acho que vir domingo à igreja é o dia que eu vou beber o máximo de fonte, não vai ser suficiente. Eu preciso beber constantemente, através da leitura da palavra, de conhecer a Deus. Irmão, só conhecer a Deus já basta, já. Só conhecer a Deus. E a gente conhece muito a Deus nas experiências boas e ruins, boas e não tão boas assim. Conhecendo Deus, nós não temos o que temer. Pode vir o que vier. Conhecendo a Deus e a sua palavra, nós temos tudo aqui a nosso dispor. Então esse é o primeiro ponto. Quem é a nossa única fonte de vida eterna? Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos rapidamente, sobre onde e como devemos adorar. É o versículo célebre, né? Para quem não sabe, eu fiz parte da liderança da juventude também. Do Ministério de Música e Adoração da Jacaraípe, o qual eu ainda faço parte dessa igreja. E todas as vezes que a gente ia sair para algum lugar, eu falava sobre adoração. João 4, 24. Que Deus é Espírito e o que importa é que os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Por que em Espírito? A mulher lá falou que só adorava naquele monte lá de Jerusalém, que lá era o único lugar para adorar. E por que em verdade? Se Deus procura verdadeiros, porque existem não verdadeiros. E aí eu não posso julgar a adoração de cada um. Outro ponto interessante sobre isso. A gente costuma falar assim, louvor e adoração. Mas tudo é adoração. Recepção é adoração, sonoplastia é adoração, pregação é adoração, evangelismo é adoração. Por quê? Se a gente for na origem da palavra, essa palavra adoração vem do grego, proskúnio, que significa rendição, prostrar-se. Não só ajoelhado, mas sobretudo o nosso coração. E saber que Ele controla as nossas vidas, de que Ele é o nosso Rei, de que Ele é o nosso Senhor. E tudo que fizermos, temos que perguntar e pedir orientação a Ele primeiro. Isso é ser Senhor. Isso é reconhecer o senhorio dEle em nossas vidas. Não adianta falar que eu adoro a Deus, eu nasci para te adorar ao Rei dos Reis, sobre que eu nasci, se o meu coração não está prostrado. Eu não posso julgar alguém que está de mãos levantadas. Eu posso dizer, nossa, hoje o irmão não adorou, porque ele não chorou, ou não levantou a mão. Ou então, nosso irmão não veio à igreja, onde está, não está
adorando. Adoração, graças a Deus, não existe mais isso de que só no lugar você pode adorar. Você pode adorar no seu trabalho, na sua casa, ao dormir, o tempo todo falando com o Senhor e colocando a sua vida diante dele. E por que em espírito? Por que em verdade? Porque o homem vê aparência. Talvez eu estou com a mão lá chorando, estou adorando, mas só Deus sabe o que se passa no meu coração. Então, aquele adorador real, que agrada o coração de Deus e aquele que Deus procura, é aquele que tem toda a sua vida prostrada ao Senhor. Talvez ele não vai estar ajoelhado, mas o coração dele vai estar prostrado, ajoelhado perante o Senhor, com as suas ações, suas escolhas, seu futuro todo perante o Deus, perante o Senhor. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que adoração só tem a ver com música, e não é. Você pode adorar a Deus de várias formas, como nós acabamos de dizer aqui. E essa adoração precisa ser constante e diária. E nos vem uma pergunta: qual é a fonte? O que você tem adorado? Adorar é colocar algo elevado, né, acima de nós também. Será que você não tem adorado mais a sua família do que a Deus, ou o seu trabalho? Talvez o seu comércio, ou tantas outras coisas que não são erradas também, mas a prioridade tem que ser Cristo. Tudo é Cristo, tudo vem dele, é para ele, é Cristo. E ponto. Então nós precisamos sempre refletir sobre isso. A nossa real satisfação, como no hino que nós acabamos de cantar, tem que ser Cristo. O nosso contentamento tem que ser Cristo, porque tudo isso pode acabar, irmãos. Cristo não, ele nos promete uma vida eterna. Amém? E o outro ponto também, muito importante, que nós podemos extrair desses textos, desses versos que nós lemos, está lá nos versículos 28 e 29. Vamos lá comigo ler. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? O que aconteceu depois que teve todo o diálogo? O diálogo foi mais coisa, tá? Os irmãos podem ler aí, porque eu não estou focando em tudo. Eu escolhi 3 pontos apenas, mas o diálogo tem muitos ensinamentos aqui nesse diálogo maravilhoso. Logo quando ela conheceu a Jesus, e ela não entendeu muito bem, né? Que Jesus falou da água, ela falou bem assim: ué, mas como que você vai cavar isso? Você não tem instrumento para isso? Aí eu pensei assim, como se Jesus precisasse de algum recurso humano, né? Se ele precisasse de uma pá, de alguma coisa para pegar água, enfim. Ela demorou um pouquinho para entender, a mulher, de qual água ele estava falando. E aí quando ela entendeu e tomou para si, o que ela fez? Ela largou o cântaro, ela foi pegar água, e ela foi falar de Jesus para outras pessoas, para os samaritanos lá da cidade dela. Também nos vem uma reflexão. Normalmente, quando a gente sabe de alguma notícia ou algo de bom nos acontece, a gente gosta muito de divulgar, não é? Sei lá, talvez uma aprovação no vestibular, uma promoção de carne no Extrabom, no EPA, um produto maravilhoso que vai te emagrecer, bom para o cabelo. A gente anuncia, né? A gente cria oportunidade para falar. Você vai fazer uma unha e a moça fala: olha, você viu que está em promoção a carne em tal lugar? Você cria oportunidade. O assunto é A, você vai para o B, porque você quer falar. A pessoa nem te perguntou e você quer falar. E nós, sobre Jesus? Porque, teoricamente, eu creio, assim foi na minha vida, de que o melhor encontro que nós tivemos até hoje foi com Jesus. Amém? Amém. Então, por que a gente fala menos de Jesus? Muitas vezes. A gente precisa falar mais de Jesus, de criar oportunidades. Tem que ser necessário falar de Jesus. Assim como foi para ele mesmo falar dele lá para aquela mulher, apresentá-lo, nós também precisamos falar de Jesus e anunciar. A gente tende a anunciar mais a outras coisas. Isso me faz pensar que, sem querer, colocamos outras coisas como prioridade acima do Senhor. Porque se de fato nós conhecemos e ficamos maravilhados com aquilo, porque não tem como conhecer a Deus, a Cristo, e não ficar maravilhado, você vai criar oportunidade para falar dele em qualquer lugar. Na sua família, no Uber, dentro do ônibus.
ônibus, no seu trabalho, falar e vivenciar. Então, nós precisamos ter isso em mente. Conhecer a Deus é muito mais do que conhecer. Esse conhecimento todo precisa gerar em nós uma mudança. Salvação é uma mudança, a ponto de que isso não fique restrito a nós, que passemos para outras pessoas a conhecer. Se o meu time de futebol ganha, eu anuncio para todo mundo, porque de Jesus, que é o pão da vida, a luz do mundo, o mediador entre Deus e nós, e os homens, tudo que nós precisamos, a gente não vai anunciar, é criar oportunidades. Você sabia, irmãos, que talvez no diálogo que você tenha com alguém, você pode ser instrumento de Deus para mudar a história daquela pessoa? Porque aquela mulher saiu de casa todos os dias, isso é muito tremendo. Aquela mulher saiu de casa para pegar uma água. Ela não acordou e pensou assim: hoje eu vou chegar lá no poço de Jacó e vai ter um homem lá que vai mudar em mim. Não. Ela saiu de casa, como provavelmente todos os dias ela fazia. E ela se encontrou com Jesus, a fonte de água de vida eterna. Então talvez no diálogo que nós criamos com alguém que não conheça Jesus ainda, nós vamos ser o instrumento para que aquela vida seja mudada, transformada. Você já pensou nisso? Assim como muitos de vocês um dia, Jesus nos fez conhecer numa Samaria, alguém falou de Jesus para vocês, para nós. Nós também precisamos falar de Jesus. Se nós o conhecemos, a palavra, o que está lá em Marcos 16:15? Ide por todo mundo, né? Então, se a gente conhece, não tem erro, é só seguir a palavra do Senhor. Tenho dificuldade? Deus me ajuda, eu sou falho, pecador. Senhor, que a minha satisfação plena seja em Ti. Enche-me de Ti, para que eu possa transbordar Jesus. Para que onde eu estiver, as pessoas vejam Cristo em mim. E isso não é só para mulheres, não. Isso é uma mensagem, uma reflexão para toda a igreja. Para mim, para você, para nós. Coisas que não podemos esquecer. Nada de apego às coisas terrenas. O nosso apego tem que ser ao Senhor. Porque Ele é a fonte de vida inesgotável. Não vai acabar. E Ele preenche todo o nosso ser, o nosso vazio. Você viu aqui na foto da moça. Não é riquezas que vai te fazer feliz. Não é fama, não é beleza. Não é reconhecimento. Não é número de seguidores no Instagram. É você ter uma vida com Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas os serão acrescentadas. Quanto do seu tempo você tem investido num devocional, em falar com Deus? Mas eu trabalho lá em Cariacica. Mas a adoração não é mais... a adoração é em espírito. Você não precisa estar no Monte de Jerusalém para adorar. É o seu momento. No trajeto, enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, enquanto adore ao Senhor. É no enquanto. Não espere chegar na igreja, nesse tempo, adentrar aquelas portas para você adorar a Deus. E é em espírito. E é em verdade. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sonda os nossos sentimentos. O nosso ser. Não deixe de criar oportunidades também para falar de Jesus, irmãos. Vamos abrir lá em Oséias? O primeiro que encontrar pode ler, por favor. É o tempinho de beber uma água. Oséias 6:3. Estamos e prossigamos em pouco mal. Será assim sair. Ele a nós virá como a chuva, como chuva feroz que rega a terra. Isso aí. Conhecer a Deus mais e mais. Quando você compra uma televisão de 43 polegadas, eita glória, hein? Você vai recorrer aonde para entender da televisão? Para mexer? No manual. Porque está tudo esquematizado ali. Se tu sair um pouco, você vai colocar uma pecinha no lugar indevido e não vai dar certo. Mas ligou.
Tá, ligou, mas vai ser perecível, vai acabar antes do tempo. A mesma coisa, se nós queremos conhecer mais e mais a Deus, qual é o nosso manual? A Bíblia. Não vem desculpa, ela está à nossa disposição. E hoje em dia tem várias versões, tem Bíblia para o bebê, Bíblia para letra grande, letra gigante, tem de escutar também. Qual é o nome? Audiobíblia, é isso. Então não tem desculpa. Se nós queremos conhecer mais sobre legislação para fazer o concurso, nós vamos atrás disso, de estudar, de ler. Então vamos conhecer mais e mais o Senhor. Outra pessoa, Salmos 16, 11. O que está dizendo aí? Salmos 16, 11. Caminhais, beleza da vida. Caminhais, beleza da vida. Da tua presença, fartura de alegrias, da tua mão direita, alegrias perpetuamente. Onde há fartura de alegria e satisfação? Na tua presença. A presença de Deus, mais um versículo confirmando que a presença de Deus nos dá satisfação e alegria. Da presença dele, alegria plena. E por último, Salmos, capítulo 1, versículo 2. Esses vão saber de cor. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Eu tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Prazer, mais uma vez, prazer, satisfação, alegria, contentamento, aonde? Na palavra do Senhor. Mas às vezes a gente acha chato alguns capítulos. Eu pensava assim, tô parando de falar isso. Que eu falava que eu gostava mais do Novo Testamento. Meu Deus, do Antigo não, mas agora eu parei de falar isso e estou aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Porque não tem essa de gostar, eu preciso conhecer. Conhecer, porque quando eu conheço, nos dias difíceis, eu vou saber, não, peraí, eu sei quem eu tenho crido. Né? Vai me bambear ali, mas não, peraí. Eu sei, eu conheço. É igual alguém chegar pra você e falar mal de outra pessoa. Ué, você conhece a pessoa, sabe que não é da índole dela de tal forma. Mesma coisa aqui. Se você conhece Deus e mais de perto, não tem como você continuar o mesmo. E aí a sua fé vai ser aumentada, a unção de Deus vai cair sobre a sua vida, você vai saber o que falar num evento evangelístico. Também tem isso também, quando a gente vai falar de Jesus, mas não sabe o que falar. Tem que saber o que falar também. Meus irmãos, se eu pudesse pedir a Deus que ficasse uma palavra em cada coração nessa manhã para a igreja, a começar em mim, seria Jesus é a fonte de vida eterna. A única fonte. Antes de procurar A ou B, ajuda na medicina, ajuda em qualquer área que o nosso Deus criou também, vamos procurar aqui na palavra do Senhor. Vamos conhecê-lo. Porque Ele é o nosso socorro, nosso refúgio, socorro que bem presente na hora da angústia. Quando eu era criança, a gente tinha um costume nas EBDs, quando acabava, eu era de outra denominação. Aí o pastor chamava as crianças na frente e tinha que falar os versículos que aprendeu na EBD. Parece que não, mas isso fica na nossa mente. A palavra tem poder. E aí numa dificuldade você vai relembrar as verdades bíblicas e não aquilo que Satanás fala, que vem muito. E aí você fica forte em Deus, Ele te fortalece na sua palavra. Então a partir de hoje eu peço aos irmãos, à luz da palavra de Deus, que pensem que Jesus é a nossa única fonte. Pessoas podem falhar conosco, as coisas podem acabar, o ladrão pode roubar a nossa casa, o nosso carro, as nossas vestimentas, mas que o nosso amor ao Senhor nunca ninguém roube e que a gente possa regar isso sempre. Não deixe que nada tire a sua satisfação em Cristo, não em homens, é Cristo. O foco é Cristo e sempre será Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Vamos orar.
Senhor, muito obrigada porque o Senhor um dia nos amou primeiro. Muito obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Nessa manhã, reunidos com os nossos irmãos, eu quero te agradecer por este momento. Agradecer porque podemos falar a tua palavra livremente no microfone, alto e bom som. Obrigada porque nós podemos carregar a nossa Bíblia nas nossas mãos, debaixo do braço, sem que ninguém nos apedreje por isso, Senhor. Muito obrigada porque podemos sair pelas ruas anunciando, cantando que Jesus é amor. Pai, que a nossa satisfação em Cristo seja total, 100%, Senhor. O ano ainda está no início, mas que a gente possa entender de que não há nada melhor do que a Tua presença. E te pedimos que a Tua presença venha nos preencher todo o nosso ser. Amém. Nós colocamos diante de Ti as nossas casas, nossas famílias, nossos sonhos até. Tudo nós colocamos perante Ti. E te pedimos que, se o Senhor quiser nos dar essas coisas, glória a Deus. Mas se o Senhor também não nos quiser, que possamos entender de que a prioridade deve ser o Senhor em nossas vidas. Sacia as nossas vidas, Pai. Que a nossa sede seja única do Senhor, da Tua palavra, da Tua presença. Que o nosso acordar seja com fome e sede do Senhor. Que o nosso deitar seja procurando fazer a Tua vontade, servindo ao Senhor, como o hino que nós cantamos. Que possamos conhecer a Ti mais e mais. Que possamos, ao conhecer, exalar o bom perfume de Cristo. Que nós, mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, que nós, igrejas aqui em Fiel Rosa, na Serra, no Estado, no Brasil e mundo, possamos exalar o Teu bom perfume. E que possamos conhecer a Ti, Senhor. Que possamos buscar a cada dia mais conhecer quem o Senhor é. Não somente aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas quem o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigada porque o Senhor é bom, nós já sabemos disso. E a Tua bondade permanece para sempre. Vamos cantar ao Senhor essa canção. Glória a Deus.